Continuando aqui no estudo Em Busca da Verdade, nós passamos agora para a criação dos anjos. Nós estamos falando sobre criação, Deus criou os céus e a terra, agora nós passamos também para a criação dos anjos, os primeiros seres que Deus criou. Então, aqui nós vemos o trono de Deus e Deus ele criando aqui os seus anjos, né? Veja ali o dedo de Deus criando, né, os anjos. E esses anjos eles foram criados para adorar e servir a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 6, vemos ali. E esses anjos também eles foram criados para levar a mensagem, né? Para proteger e proclamar a mensagem de Deus na terra. Livro de Salmos 34 e 7, o salmista escreve ali dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra de todo mal. Então há um anjo de Deus que nos rodeia, que nos cerca e que nos protege e nos livra de todo mal. Há coisas que muitas vezes, quem sabe um acidente, uma situação, quem sabe algo que está para acontecer, mas a poderosa mão de Deus, ela nos protege e nos guarda. Como é maravilhoso, né? Nós sabermos disso. Em Hebreus capítulo 1 e 14 também fala sobre ali os anjos que Deus ele criou. Salmos capítulo 91 e versículo 11 também fala desses anjos que são mensageiros, né? O anjo que apareceu a Maria e disse que ela daria à luz um filho, o anjo que apareceu a José e disse: José, não temas receber a Maria, sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja que esses anjos são mensageiros de Deus, no Antigo Testamento também, quando apareceu ali para Moisés, as teofanias de Deus, né, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, que ali para Sansão, quando ele estava malhando trigo, ou seja, Gideão, quando ele estava malhando trigo dentro do lagar, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo. Daniel, o anjo do Senhor, ele fechou a boca dos leões e protegeu ali também Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram protegidos pelo anjo do Senhor ali dentro da fornalha de fogo. Então esses anjos, irmãos, eles estão ao nosso redor. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos servir e também para trazer a mensagem de Deus à terra, né? No Atos dos Apóstolos, ali nós vemos o anjo do Senhor livrando Pedro, no Atos capítulo 12, e versículo ali primeiro em diante, onde fala que Pedro estava preso e o anjo do Senhor foi lá e abriu a prisão e livrou ele, né? Aqui nós também temos aqui, irmãos, aonde diz, né, Lúcifer. Lúcifer, filho da manhã. Lucas 10 e 18. Quem era Lúcifer? Lúcifer, ele era um regente de um coral no céu, um anjo de Deus, que Deus tinha criado, e Deus deu a ele glória, muita luz, muito honra. Ele era um líder no céu. E ele deixou aquele espírito de orgulho entrar no coração dele, e ele disse: um dia eu quero ser igual a Deus, eu quero colocar o meu trono ao lado do trono de Deus e ser um Deus também. Então veja, amados, que como nós já estudamos no estudo anterior, só existe um Deus. Então Satanás, ele queria ser Deus, e ele se tornou o Deus deste mundo. Quando ele caiu do céu, Deus o lançou do céu. Em Lucas 10, 18, Jesus diz assim, ó: eu vi a Satanás sendo lançado como uma tocha de fogo e caiu sobre a terra. Ao Deus lançar Satanás sobre a terra, ele lançou também uma terça parte dos anjos que se rebelaram com Satanás nos céus, e eles, ao caírem sobre a terra, eu vou mostrar para vocês aqui o globo da terra aqui embaixo, né? E aqui tem essa parte azul, onde os anjos estão caindo ali, e Satanás, ele cai então sobre a terra, e ele passa a ser o Deus desse mundo. Uma terça parte desses anjos, eles estão em prisões, e hoje nós conhecemos eles como demônios, são anjos caídos, anjos de Deus, que são espíritos caídos, são demônios,
e eles enganam hoje, uma terça parte está em prisões, mas outra parte está sobre os ares, sobre o globo da terra, e ele está rodeando a terra, passeando por ela, procurando a quem possa tragar. Aonde ele achar uma brecha através de uma guerra, de uma droga, através da bebida, do alcoolismo, da prostituição, através das bombas atômicas, Satanás ele está agindo. Então hoje Satanás ele é perito em agir nas famílias, nos lares, nos casamentos. Existe ali demônios que estão rodeando, quem sabe, um casal, uma família, para tentar achar uma brecha, para destruir um casamento, destruir uma família, destruir um lar. Então hoje esse anjo que eram anjos de Deus, eles se tornaram demônios que estão hoje no mundo. Então hoje Deus ele deu autoridade para a igreja, para lutar contra o mundo espiritual, para lutar contra esses demônios. E eu creio que na nossa vida, na nossa casa, também não é diferente. Nós, como igreja, hoje temos a autoridade de Deus, temos o poder do nome de Jesus Cristo, que esses demônios eles têm que sair pela autoridade que Deus deu à igreja, né? Sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a tua família. Eu creio que Deus ele quer agir, né? Na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, mas basta eu e você darmos o lugar para que Deus haja. Então veja que a criação, né, dos anjos foram criados para adorar e proclamar a mensagem de Deus na terra, auxiliando os homens. Deus criou seus anjos, eles foram criados para adorar e servir. Satanás se tornou ali Lúcifer, né? Satanás, o Deus deste mundo. Há uma guerra no céu em Isaías 14, versículo 12 ao 15, e Ezequiel 28, 12 e 19. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás. Então Deus expulsou essa batalha que houve no céu. Veja que mais para frente nós vamos entender ali no Éden, quando Eva ela é enganada por a serpente, não era o animal que estava ali, a cobra que era, não, mas era o espírito de Satanás que entrou dentro do corpo daquela cobra para falar com Eva. Porque quando os anjos caíram do céu, o corpo angelical deles foi queimado. E hoje são espíritos que precisam de um corpo para eles se manifestar, para eles operar. Então, quando eles incorporam em uma pessoa ou em alguém, é porque essa pessoa está dando lugar, ou às vezes está deixando uma brecha para que o demônio tome o corpo dessa pessoa para poder agir através do corpo dela, né? Então, o Satanás ele pode se manifestar em corpos de pessoas, né? Seres viventes que, de certa forma, estão ali susceptíveis para que ele age. Então esse foi o nosso estudo aqui sobre a criação dos anjos.